Olá, gente, estamos aqui novamente e nós queremos dar continuidade à nossa série. Lembrando que nós vamos estar falando nesse mês a respeito de como nós aprendermos a morrer em Cristo, ressuscitar em Cristo, viver com Cristo e reinar em Cristo. Agora, essa segunda parte que eu quero estar falando é um versículo que diz como a gente aprender a morrer em Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, olha que interessante esse texto, diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. O que eu quero pegar desse texto, eu quero falar sobre a respeito de que nós devemos nos identificar com a semelhança de que Cristo morreu na cruz. Quando você vai estudar a respeito da morte de Cristo na cruz, é interessante por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ele se tornou pecado e ele morreu para o pecado. E queridos, eu quero assim te encorajar muito. E sempre quando eu falo a respeito de pecados, quando a gente se relaciona pecado com salvação, porque esse é o objetivo, porque que Jesus Cristo veio aqui nessa terra como homem, ele veio se identificar conosco e ele veio morrer para nos salvar, mas a salvação tem a ver em nos libertar do poder do pecado, para que o pecado não tenha mais governo sobre nós e nós venhamos a perder o medo. E eu queria nesse pequeno vídeo falar assim, querido, que você possa estar sonhando, você possa estar olhando para você, para sua casa, sua família, seus amigos, sonhando para que as pessoas elas sejam realmente livres do pecado, para que elas possam perder o medo do pecado. E nós podemos perder esse medo quando nós olhamos para Jesus e nos identificamos. E de que forma acontece a morte do pecado? Da mesma maneira que aconteceu com Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele se tornou pecado. Quando ele se tornou pecado, isso significa que ele morreu para o pecado, ele viveu na pele, né, na alma dele, ele viveu a experiência do que é realmente o pecado, a força que o pecado tem, e quando ele morreu, ele se identificou com o pecado, ali houve a morte do pecado através do poder de Deus. E assim nós podemos nos identificar com Cristo. Eu tenho que me ver morto para o pecado. E toda vez que eu olhar para Jesus, cada vez que eu me espelhar na semelhança de morte dele, o poder do pecado não terá domínio sobre nós. E se você quiser aprofundar esse texto, você pode estar estudando mais como eu me libertar do pecado, como eu poder arrancar o pecado de dentro de mim. E a chave é eu me identificar com Jesus Cristo, e isso tudo acontece através da fé. E se você trabalhar isso, né, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a fé vem por eu conhecer o amor de Deus, e na medida que eu conheço isso, o pecado vai perdendo a força e ele sai de dentro de nós, e eu vou viver uma vida morta para o pecado, e eu vou poder viver uma vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, medite nesse texto e que realmente você possa sonhar com a sua libertação do poder do pecado. Deus abençoe.